Olá, bem-vindos aí ao canal Diversão em Tecnologia. Dando sequência então à explicação sobre o funcionamento aqui da nossa central de comando do portão eletrônico, continuando a nossa análise aqui do circuito através do esquema elétrico, através do diagrama em blocos e através então do nosso circuito montado aqui na protoboard. Estamos analisando então passo a passo, bloco a bloco do circuito do funcionamento aqui da central. Vou deixar aqui na descrição os links para você ter acesso então a este projeto que já foi apresentado aqui no canal, bem como o link da primeira parte da explicação então da análise do circuito que estamos aqui apresentando. Dando sequência então a esta análise, vamos continuar hoje com o passo aqui da central, explicando hoje a funcionalidade aqui do nosso circuito contador. Vamos então entender agora quais serão os passos para poder fazer o acionamento então do motor que aciona o portão eletrônico. Lembrando que estou aqui apresentando esta central para explicar o funcionamento básico de uma central comercial, porém aqui estou apresentando através do que? De um circuito utilizando o motor do tipo DC, no qual podemos então fazer esta análise, já que em uma central comercial nós temos então o acionamento do motor na forma com corrente alternada. E ao final então do projeto vamos fazer alguns circuitos com esse tipo de tensão, com a corrente alternada, para poder ver então o funcionamento então da central funcionando tanto na parte DC quanto na parte AC. No vídeo anterior eu parei então com a explicação sobre a central, onde estava falando sobre a etapa do sinal casador aqui, tá? Onde eu tenho então dois diodos que fazem o que? O casamento do sinal do primeiro e do segundo temporizador. E hoje nós vamos ver a sequência então para que esse sinal, depois de purificado aqui através do sinal do sistema casador aqui com nossos diodos, pode ser entregue então para a etapa de clock do nosso contador de década, né? E aqui vamos analisar então este circuito aqui para entender qual vai ser o funcionamento. Um circuito que eu vou utilizar para poder executar então as funções aqui do motor de ligar, parar, religar, desligar, ligar, ficar fazendo então este ciclo aqui. Eu vou utilizar o componente 4017, que ele é um contador de Johnson, ou também conhecido como contador de década, né? Temos então 10 saídas, que vai de Q0 a Q9. E o que acontece? Acontece que esse contador ele faz da seguinte forma: a cada sinal de entrada ele irá fazer com que a próxima saída vá ao nível lógico 1, tá? Isso ele vai ficar fazendo até a 10ª saída, ao qual depois ele reinicia no Q0 de novo, fazendo então o ciclo de ligar uma saída e desligar as outras 9. Então esta é a função do contador de década. Nós vamos utilizar este contador utilizando metade da sua capacidade. Em vez de usar umas 10 saídas, vamos utilizar apenas 5. Vamos analisar então os outros terminais que nós temos aqui deste circuito integrado. O pino 14 é o sinal que é recebido aqui do sinal de clock. É através deste sinal que ele determina então a contagem para a próxima saída. O pino 13, ele é o enable, é através dele que habilita então o circuito para que ele possa receber o sinal de clock e começar a fazer então a contagem aqui das saídas. Normalmente, para se utilizar este enable, mantém-se o pino 13 conectado ao GND. Caso você queira parar a contagem por algum período, você pode então pegar esse pino 13 e levar ele então para o nível lógico 1 ou para o VCC, e ele irá parar a contagem. Outro pino que temos aqui é o pino 15, este daqui é o pino reset. Toda vez que ele receber então um sinal positivo, ele reseta o circuito.
Vamos imaginar que nós vamos utilizar as 10 saídas. Se formos utilizar as 10 saídas do nosso contador de década, vamos pegar este pino e também conectar ele ao GND, para que ele então possa contar as 10 saídas. Mas no nosso caso que vamos apenas utilizar 5 saídas, vamos pegar a quinta saída do nosso contador e vamos conectar ao pino 15. Né? No caso aqui vamos pegar o pino 10 e conectar ele ao pino 15 para ele fazer o reset quando ele chegar então na quinta contagem dos pulsos de entrada. Né? Outro pino que temos aqui neste circuito integrado, ele é o pino 12, que ele é o carry out, o qual nós não iremos utilizar aqui. O que acontece? Acontece que ele vai uma vez ao nível lógico alto após 10 contagens da saída. Tá? Então toda vez que o circuito vier contando, quando ele chegar na 10ª contagem, ele vai elevar uma vez este pino aqui ao nível lógico 1. Mas aqui no nosso circuito nós não iremos utilizar este pino. Vamos utilizar então os pinos 3, 2, 4 e 7. Então essas serão as saídas que nós vamos utilizar para o comando das funções aqui da central. E o pino 10 será então enviado ao pino 15 para fazer o reset aqui do nosso circuito. Vamos então analisar aqui quais serão as funções que este circuito integrado vai fazer. Então, analisando o nosso circuito, vamos ver que temos aqui o pino 3, ele é uma saída, e o pino 4 também é uma outra saída, que será utilizada para enviar o sinal para a nossa ponte H, que irá fazer o comando do motor. Temos aqui então na saída pino 2 e pino 7 os diodos que vão fazer a polarização para que o LED então indique quando o motor estiver parado. Né? Então a cada sinal de entrada aqui no clock, ele irá mudar de estado uma das saídas, ligando então o motor. No próximo sinal ele para o motor. No outro sinal ele liga de novo o motor, agora no sentido reverso. No próximo pulso ele para novamente o motor. E na quinta vez em que esse sinal de clock ele receber esse pulso de entrada, ele vai fazer o que? Resetar o nosso circuito, enviando de novo o sinal para que o Q0 possa iniciar. Então ele ficará nesse loop aqui, dependendo então dos pulsos de entrada aqui do clock. Vamos então analisar como será feita então esta entrada do sinal de clock. Então na explicação anterior nós tínhamos aqui então a entrada do sinal externo, que será então enviado para o nosso temporizador, que vai mandar então o pulso para o sinal de clock. Então toda vez que ele receber este sinal de clock, ele vai acionar o motor. Né? E toda vez que este motor for acionado, aqui a nossa chave fim de curso então vai enviar também um sinal para a nossa entrada de clock para fazer então a parada do motor, desligando o motor, e irá então acender o LED. Vamos agora através dos LEDs que vamos simular aqui no nosso circuito contador de década para ver então os funcionamentos destas 4 saídas conforme for entrando o sinal de entrada aqui no clock. No diagrama em blocos então vemos aqui a entrada do sinal de clock, que vai para o nível lógico 1. O nosso enable será conectado então ao GND. Aqui temos uma borda de descida indicando então que este sinal ele é negativo, conectado. O reset é sempre uma borda de subida, ao qual nós vamos ter então o pino que vai fazer então o reset do nosso circuito. Aqui tem meu Q0, que é ligado então ao driver da ponte H. O meu Q1 ele é ligado então ao LED, que vai indicar o motor parado. O Q2 ele também é um sinal que vai para o driver do acionamento da ponte H. O Q3 ele é para indicar então que o motor estará desligado, e a minha saída Q4 é a saída que é levada ao reset, que vai ao pino 15 do nosso contador de década. Tá? Então vamos agora ligar os LEDs para ver então o funcionamento destas saídas. Conectei então aqui 4 LEDs. Tá? Aqui eu tenho o meu Q0 pelo LED vermelho, depois eu vou ter o meu Q1, Q2 e Q3. Tá? Que são as minhas saídas aqui, ó. Q0, Q1, Q2 e Q3. A minha Q4, ela é o sinal que é enviado do pino 10 para o reset. Tá? Então, toda vez que eu der o quinto pulso, ele retorna para o Q0. Né? Então, nós vamos ver aqui
o que vai acontecer a cada pulso que eu der de entrada, os nossos LED vai ficar então um aceso, um apagado, um aceso, um apagado, um aceso, um apagado, e assim vai fazer o nosso loop. Vou utilizar então aqui o nosso primeiro temporizador para poder dar então esses comandos para o clock de entrada, né? Então, ó, eu estou aqui no Q0, vou dar aqui um pulso. Agora o meu Q0 apagou e o meu Q1 acendeu, tá? Agora eu vou dar um outro pulso. O meu Q1 apagou e o meu Q2 acendeu. Vou dar mais um pulso. Agora o Q2 apagou e o Q3 acendeu. E no próximo pulso agora que eu vou dar, que seria o Q4, ele vai retornar para o meu Q0, né? E assim ficará então um loop. A cada pulso de entrada eu vou ter então o acionamento de uma saída. E na simulação então seria da seguinte forma: o Q0 então ele é para acionar o motor para uma função para um sentido, seja sentido horário ou anti-horário. A próxima saída então seria a indicação do nosso LED, que vai indicar aqui a parada do motor. Na próxima vez que ele receber o sinal de entrada, ele vai acionar agora o motor fazendo a inversão. E agora esse outro LED aqui também vai indicar o que? A parada do motor. Agora eu vou fazer a substituição desses 4 LEDs. Vou deixar apenas um único LED que vai indicar o que? A parada do motor. Ao qual nós vamos ver agora o que? Que quando os outros 2 LEDs acenderem aqui, indica o que? O sentido da rotação do motor. E o LED que ficar aceso agora ficará aqui indicando a parada do motor. Vamos então fazer então essa simulação ligando agora os LEDs conforme o esquema elétrico aqui, ó. Vou colocar agora 2 diodos na saída Q1 e na saída Q3 para poder então fazer o bloqueio do sinal para o estágio seguinte e fazendo com que o LED de parada então seja acionado. Agora eu tenho aqui então a alteração feita já. Tem aqui os 2 diodos que vão fazer então a indicação da parada do motor. Aqui o nosso LED que indica então a parada do motor, o seu resistor de polarização. E para simular as saídas aqui do Q0 e a outra saída, a Q2, será então representada aqui através dos LEDs, tá? Então vamos fazer a simulação. Assim como a nossa central, nós temos o LED Power, tá? Que é o LED que indica que a alimentação está sendo gerada aqui para a placa. Nós temos aqui o nosso LED amarelo, que é o LED Power, simulando então. E o nosso LED vermelho é o LED de parada, tá? Então temos aqui o nosso LED de parada. Então os LEDs da nossa central, nós já chegamos então ao ponto deles. Aqui eu tenho então os 2 diodos que fazem então a parada do motor e o seu resistor de polarização, assim como foi mostrado aqui na nossa análise, tá? Vou utilizar então aqui de novo o nosso sinal de entrada para a gente poder então verificar o funcionamento. Então eu tenho aqui o motor parado. Quando eu pressionar aqui o sinal de entrada, o meu motor então ele vai girar para um sentido, tá? Então vamos imaginar que aqui a saída Q2 aqui fosse a reversão do motor, tá? Então ele vai estar indo para um outro sentido. Quando o fim de curso detectar então esta parada, aí o que vai acontecer? O motor então para, porque eu pressionei agora a chave fim de curso. Aí vamos supor agora que eu quero fazer a reversão do motor. Então agora eu pressiono de novo o sinal de entrada. Agora a minha saída Q0 foi acionada. O meu motor está agora fazendo o processo reverso. E se eu pressionar agora aqui a minha saída fim de curso, o meu motor para. Então até aqui já podemos então estar analisando então todas as funções da nossa central, através então do primeiro e segundo temporizador que foi apresentado, e agora aqui o nosso circuito contador, que é ele que controla então quais serão as saídas que vão ser acionadas, ou a parada ou as saídas que vão para a nossa ponte H. A partir de agora vamos então analisar os sinais que são enviados para a nossa ponte H. Analisando aqui no nosso diagrama em blocos, nós temos então 2 saídas que vão para a ponte H, que é a nossa saída Q0 e a nossa saída Q2, né? Então aqui nós vamos ter aqui
as duas saídas que vão fazer o motor girar para um sentido ou então girar para o outro sentido. Aqui nós temos o driver, que vai fazer o controle da nossa ponte H, simbolizada aqui no nosso diagrama em blocos, tá? E aqui temos então o outro driver que aciona então a outra parte aqui do giro do nosso motor. Por enquanto nós não vamos analisar o controle de velocidade do motor, que vai ser analisado ao final. Então vamos imaginar que o nosso motor ele fosse já dar a partida então na sua potência máxima, tá? Então vamos analisar agora quais serão então esses sinais que serão enviados para os nossos drivers de controle da nossa ponte H. Utilizando então esse motor DC, eu consigo controlar então qual será o sentido do giro do motor, simplesmente inverter então o que? A polaridade nos terminais do motor. E quem vai fazer isso será então a ponte H, que ela é representada aqui pelos nossos transistores que fazem então este controle dos sinais que serão enviados aqui para os dois terminais aqui do nosso motor. Com isso vamos conseguir então fazer o que? O sentido da rotação aqui do nosso motor. Vamos analisar passo a passo como funciona então a ponte H. Analisando aqui a nossa ponte H, nós temos então aqui a saída Q0 do nosso circuito contador. Ele vai então enviar um sinal para este primeiro driver aqui. Este driver aqui, ele vai ser o driver do nosso sinal PWM que nós vamos analisar posteriormente. Seguindo o caminho, vamos ver que quando este transistor então chavear, ele vai chavear aqui o nosso driver que vai fazer o controle da ponte H, tá? Então o que nos interessa agora para a análise do nosso circuito é o chaveamento então deste transistor aqui. Este transistor vai receber em sua base um sinal positivo, porque estamos utilizando um transistor do tipo NPN, tá? Então o nosso emissor deste transistor aqui é um BC547, ele é ligado ao GND, né? Então quando este sinal for enviado para a base deste transistor, ele vai fazer com que este transistor que estava no corte sature, e neste momento da saturação ele vai então polarizar este outro resistor aqui, que está conectado agora à base do nosso transistor de potência, que faz o controle do motor DC aqui do nosso circuito do controle do portão. Quando este transistor então ele for aqui chaveado, ele vai fazer o que? Ele vai pegar em seu emissor, porque esse aqui é um transistor do tipo PNP, né? Observando então a seta aqui do nosso transistor, que ele é um PNP, ele vai pegar o sinal positivo, vai enviar via seu coletor para o nosso motor. Então neste momento, este pino aqui será então positivo, porque este transistor irá chavear a tensão positiva para o motor. Para que o motor funcione, ele precisa fazer o que? Uma saída deste sinal positivo para o nosso GND. Temos aqui. Para isso, ele vai fazer o que? Vai chavear também um segundo transistor na nossa ponte H. Então, este transistor, ele, ao mesmo tempo em que ele mandar um sinal positivo para o nosso motor, ele também vai chavear aqui a base deste outro transistor, que ele é agora um NPN, é um BD135, e vai fazer com que o nosso sinal que estava vindo aqui, então, saia agora pela alimentação negativa e retorne novamente para o ciclo do motor, fazendo com que o motor, então, agora possa girar para um sentido. Neste momento, este pino aqui se torna negativo, porque ele está conectado ao GND. Então o motor vai começar a girar para este sentido. Então, sinal entra aqui na base, este transistor conduz sinal positivo no motor. Chaveia este transistor aqui, que faz com que possamos ter aqui o negativo aqui neste lado do motor, tá? Então com isso o motor gira para um sentido. Quando for no sentido reverso, quem vai conduzir agora será então o transistor que está chaveado na saída Q2, que no caso é este transistor aqui, através aqui do seu driver de controle, tá? Então temos aqui um outro transistor que vai fazer agora o controle do outro lado da nossa ponte H.
que vai fazer o quê? Quando este cara aqui estiver conduzindo, este aqui não estará conduzindo, estará no corte, tá? Então agora é o momento deste aqui conduzir. Então quando este aqui conduzir, ele vai mandar o positivo agora para este lado, tá? Então agora o motor vai para o sentido contrário. E este cara aqui vai fazer o quê? Vai fazer agora o chaveamento deste transistor aqui, que vai fazer o quê? A conexão do nosso negativo para este lado aqui do motor, agora fazendo com que o motor possa então conduzir no sentido reverso, né? Então é assim que vai funcionar a nossa ponte H. Ora eu tenho dois transistores chaveando para um lado, ora eu tenho outros transistores chaveando para o outro lado. Nunca temos os 4 transistores ao mesmo tempo, senão nós vamos ter o fechamento de um curto aqui e queimar a nossa ponte H, tá? Então eu sempre vou ter o acionamento sempre de 2 transistores opostos um ao outro para poder fazer o chaveamento e fazer então o sentido, seja horário ou anti-horário do nosso motor, né? Aqui eu vou ter apenas esses LEDs aqui só para simular quando o motor estiver indo para um sentido ou quando estiver indo para o outro sentido, tá? Esse aqui é só mesmo, esses LEDs são para efeitos de visualização, não sendo necessário aqui no nosso circuito, tanto que nós não temos ele aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, até para ele não ficar extenso na explicação. E aí no próximo vídeo eu continuo então explicando agora sobre a ponte H, seu funcionamento, seu driver aqui. E aí a gente continua dando então sequência à explicação aqui do nosso projeto da central do controle do portão eletrônico, tá? Se você não é inscrito aí no canal, então inscreva-se, ative aí o sininho para receber as notificações, deixe aí o seu joinha, o seu comentário. Vou deixar aí na descrição então o link do meu blog para você poder visitar. Lá você vai encontrar diversos outros projetos, bem como diversas informações sobre diversos tipos de circuitos, né? Então no próximo vídeo a gente continua com a análise do projeto da central do portão eletrônico.